Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Fiz uma enquete aí sobre o tema que vocês querem que eu aborde agora na sequência. E a galera pediu para falar sobre Brasil, Venezuela, conspirações de guerra. É um assunto que eu gosto muito, né? E nesse momento a gente está numa situação delicada aqui no Brasil, se é que você não sabe. Mas espera aí que eu vou desenrolar as ideias. Você conhece um cara chamado Mike Pompeo? Nome de gringo, né? Então você já tem uma ideia, né? Já dá um sinal para você. Mike Pompeo é um assessor da presidência norte-americana. Aqueles caras que são superiores ao Bolsonaro, sabe? Tempos atrás, o Bolsonaro recebeu um outro assessor norte-americano, John Bolton, né, e fez aquela coisa patética, humilhante, né, para qualquer autoridade brasileira, de prestar continência para um assessor da presidência norte-americana. Mr. President, how are you, sir? Very nice to see you. Thank you for receiving us. We're glad to be here. Tá bom, tá vendo? Não era nem prestar uma continência ao Donald Trump, presidente norte-americano, o que já era ridículo, né? Já que, no caso, o Bolsonaro, que foi o cara que fez isso, ele é presidente do Brasil. Ele é o chefe da nação, inclusive das nossas Forças Armadas. E se tratando de soberania, patriotismo, nacionalismo, autonomia, né, como nação, a gente não tem que ficar submisso a ninguém, nem como tom simbólico, prestando continência a ninguém, cara. Porque é isso que fica aparecendo, tanto para nós brasileiros aqui, quanto para o restante do mundo. Para o americano é até engraçado, né? Você tá chegando aqui, vem um presidente da República das Bananas prestando continência para você. Porra, que ridículo, que patético. Foi isso que o Bolsonaro fez para um outro assessor. E agora, né, veio um novo assessor norte-americano para resolver os problemas de interesses norte-americanos no Brasil. Olha que coisa curiosa, né? Não deu tempo do Bolsonaro ir lá prestar continência para ele, porque ele veio resolver um problema lá na região da fronteira entre Brasil e Venezuela. Sim, Mike Pompeo veio até o Brasil porque ele estava interessado em acompanhar uma operação de acolhida que o Brasil faz com os imigrantes venezuelanos que atravessam a fronteira através de Roraima. Então o Brasil tem toda uma operação logística na região para comportar, né, esses venezuelanos, e o Mike Pompeo estava interessado, como representante dos interesses norte-americanos, ele veio acompanhar de perto essa operação. Faz sentido para você isso daí, galera? O que tem a ver um assessor norte-americano acompanhar uma coisa que é nossa, um problema nosso aqui? Brasil e Venezuela, né, duas nações vizinhas, nações, de certa forma, aliadas, né, se não nos interesses ideológicos hoje, mas são nações, né, co-irmãs aqui da América Latina, e de repente veio um cara norte-americano, um gringo, né, dar pitaco aqui, né, veio bisbilhotar, veio ver como é que está acontecendo a situação. Bom, essa foi a argumentação oficial da visita do Mike Pompeo ao Brasil. Agora, se você quiser desenrolar a parte extraoficial, a parte dos bastidores, aí você já imagina o que ele veio fazer. O que ele veio fazer, cara, é, digamos que observar, acompanhar, né, a missão que foi dada ao presidente brasileiro, ao presidente colombiano, de provocar uma guerra contra a Colômbia. Ele veio acompanhar as possibilidades, como anda, né, esse plano dos norte-americanos de dar um golpe na Venezuela, já que até agora não foi possível, por meio de outras estratégias, né, em um caso mais extremo, né, principalmente agora que o Trump está quase deixando a presidência, pode ser que se faça necessário, por exemplo, promover uma guerra, não diretamente Estados Unidos e Venezuela, o que pode também acarretar o envolvimento de outras grandes nações, como China e Rússia, que dão suporte à Venezuela. Mas se de repente o Brasil entrasse em guerra com a Venezuela, ou a Colômbia entrasse em guerra com a Venezuela, na região da fronteira ali, os americanos podiam usar aquele argumento de desculpa de sempre, justificativa, vamos promover a paz, vamos salvar o mundo, vamos intervir, né, para resolver o problema, e aí entrar contra a Venezuela. Sempre com aquela argumentação também de vamos limpar a Venezuela da corrupção, vamos salvar a Venezuela, né, em nome da democracia. Não, o que eles querem é o petróleo da Venezuela, o ouro da Venezuela, né, e quer tirar lá um cara que serve aos interesses de inimigos dos Estados Unidos da região. Porque todo mundo sabe que o Maduro recebe suporte tanto do Putin como do Xi Jinping da China.
Isso é totalmente, né, uma situação ameaçadora para os Estados Unidos. Então ele não quer jamais, né, uma nação que é aliada dos inimigos dele aqui na América Latina, que os Estados Unidos consideram como o seu quintal. Correto? Então eles têm sempre essa ideia. Eles já estão pressionando a Venezuela há muito tempo, o cerco, né, político internacional, a questão do embargo econômico para criar o caos. A ideia deles é forçar a população a se revoltar contra o seu próprio governo e promover lá uma revolução, depor o seu governo, e aí fica mais fácil para eles manobrarem as peças e infiltrarem um fantoche. Dar o golpe em países de interesse norte-americano eles sempre fazem. Como eu disse na questão lá do Líbano, né, o que diferencia o golpe é o gatilho. Pode ser que eles promovam uma explosão para criar um caos político e promover mudanças no comando. Líbano. Pode ser que eles promovam um golpe tradicional, né, com militares tomando o poder e tudo mais, né, foi o que aconteceu na Bolívia. Ou pode ser que eles promovam, por exemplo, uma operação, né, judicial em nome do combate à corrupção, depois interfiram na própria eleição, fraudando, né, a escolha, né, democrática daquele país e coloquem um fantoche no comando, como fizeram aqui no Brasil. Mas se tudo isso falhar, cara, pode ser que seja necessária uma intervenção, né, mais clássica, internacional, uma guerra internacional. É o que eles tentam na Venezuela, ou pelo menos é o plano mais extremo que eles têm. O plano B, C, sei lá. A essas alturas não sei qual plano que é. Esse Mike Pompeo veio aqui na América Latina, né, ver como anda a situação, veio sentir as possibilidades ali. O Brasil, como um país submisso, assim como a própria Colômbia, o Mike Pompeo veio aqui, né, ver se essa submissão, né, das Forças Armadas desses países e do comando político desse país pode ser convertido, por exemplo, em apoio em uma guerra contra a Venezuela. Já que Colômbia e Brasil sempre estão apoiando outras manobras norte-americanas. Só que faz algum tempo que eles estão tentando derrubar o governo venezuelano para colocar lá, né, um poste sob o seu comando, e eles não conseguem. Então o Mike Pompeo ele veio aqui para o Brasil justamente nisso. Essa é a ideia. Porque as operações anteriores, as estratégias, as ações anteriores não funcionaram tão bem como eles esperavam. Né? A gente pode observar lá o Guaidó, né, o presidente autoproclamado, que não funcionou, não colou. O Grupo de Lima, que seria o grupo de países da América Latina para forçar, né, a derrubada do Maduro, também não funcionou. E cada vez ele perde mais força, conforme outros países vão saindo da submissão norte-americana, como no caso agora recentemente a Argentina. Esse Grupo de Lima vai se desfazendo, vai se desintegrando. Então politicamente não tem como forçar a saída, né, do Maduro. Essa era a ideia do Grupo de Lima. E tem também uma operação mais desastrada, mais patética, mais vergonhosa, mais recente, né, que foi a Operação Gideon. Colocar lá os mercenários norte-americanos para sequestrar o Maduro, né, tipo filme de ação, sabe? Também não colou, né? Na verdade foi uma situação até vexaminosa para os norte-americanos, porque os mercenários foram pegos nem pela intervenção das Forças Armadas venezuelanas, foram pegos por milícias, cidadãos comuns armados, né, que defendem o governo, né, prenderam e mataram alguns, né, acabaram com a operação, expuseram a operação para o mundo inteiro. Seria até interessante fazer um conteúdo sobre a Operação Gideon, né, mas você percebe que não está fácil a situação, né, dos Estados Unidos dar um golpe na Venezuela. Então o Mike Pompeo ele vem sim, né, regularmente, ou pelo menos os Estados Unidos mandam seus assessores regularmente a países de interesse ali na região, como Colômbia e Brasil, que ainda são submissos a eles. Ainda prestam continência para qualquer assessorzinho, para qualquer, né, políticozinho, assessor do Donald Trump. É isso que eles querem, né, em vantagem. Eles vão usar de manobras para conseguir, por exemplo, o apoio da opinião pública local. Na Colômbia, né, eles alegam que a Venezuela dá suporte às Farc, aos guerrilheiros, né, tudo que é de ruim da Colômbia, né, tem suporte da Venezuela. Então a ideia de manobrar a opinião pública em favor, em apoio a uma operação contra a Venezuela, parte daí. Aqui no Brasil eles classificam a Venezuela como uma aliada dos esquerdistas, né, os vermelhos, os comunistas, né, os antifas, tudo que é de ruim aqui no Brasil, pelo menos na visão de quem está no poder hoje, vinculam a imagem da Venezuela. E aí eles conseguem manobrar boa parte do gado, né, que fica excitado quando vê um gringo e odeia o vermelho, odeia a palavra esquerda, a revolução, o povo. Né, então eles
conseguem manobrar a opinião pública. Então dá para simular um apoio popular, né, que legitimaria uma intervenção como essa. Forçaria o governo político, mais as Forças Armadas, poderem intervir em paz, sem o povo se revoltar, sem o povo ser contra essa manobra. Essa é a operação que os Estados Unidos estão fazendo, enviando esses caras para cá. O cara veio em Roraima, esse Mike Pompeo, visitou o local lá, mas na verdade o que ele veio fazer foi dar um suporte, fazer um acompanhamento, né, dos seus interesses na região, assim como ele também visitou, né, a região da Colômbia, ali na fronteira com a Venezuela. Então ele não estava interessado no problema da imigração venezuelana para o Brasil. Foi uma clara, né, intervenção norte-americana aqui na região para demonstrar, para marcar os seus interesses. Tanto que saindo de Roraima, ele nem veio a Brasília, uma visita oficial ao Brasil. Ele partiu de Roraima e foi direto para a Colômbia. Também falar sobre o problema da Venezuela. Lá a argumentação é diferente, como eu citei para vocês. Lá o problema é a Venezuela apoiando o narcotráfico. Aqui no Brasil tem o caos dos venezuelanos, coitadinhos, tem que levar a democracia para a Venezuela. É sempre isso. Sempre, em cada lugar que ele vai tem uma desculpa oficial. Aqui no Brasil foi essa. Como se os Estados Unidos tivessem algum interesse, ou tivesse, sei lá, autoridade para resolver problema entre Brasil e Venezuela, cara. É ridículo isso. Mas é o comportamento submisso do Brasil aos interesses norte-americanos. E isso cria algumas reações. Criou reações entre políticos brasileiros, porque claramente o Brasil toma partido do interesse norte-americano. É época de campanha de reeleição do Donald Trump. É uma das bandeiras deles, né, dar golpe na Venezuela, tomar a Venezuela para os interesses norte-americanos. É complicado a situação, é muito delicado, cara. Então, a política brasileira, uma cúpula, reagiu, né, essa visita desse palhaço norte-americano. O Bolsonaro não conseguiu ir lá prestar continência, mas mandou lá o Ernesto Araújo, o Ernesto Terra Plana, representando o governo, ou seja, o governo Bolsonaro dá apoio e defende essa intervenção contra a Venezuela. Também tem uma reação da opinião pública contra, né, esse gringo vindo aqui interferir, porque fica claramente uma imagem de que o Brasil é submisso, inclusive militarmente, aos interesses norte-americanos, chegando ao ponto de colocar o Brasil em risco de entrar em guerra com a Venezuela para defender interesse norte-americano, cara. Mas a respeito dessa situação, a gente pode ir um pouco mais além. Vamos passar de teorias da conspiração política, geopolítica internacional. Vamos falar de conspiração de guerra, que é uma coisa que a galera gosta muito, né, de abordar. Eles gostam, não sei se saber se o Brasil se daria bem numa guerra, uma eventual guerra contra a Venezuela, ou se o Brasil se daria mal. Uns torcem para sim, outros torcem para não. Uns ficam meio preocupados, curiosos da situação. E eu posso adiantar para você que a situação não é muito boa para o Brasil, diante dessa intervenção norte-americana, né? Além do vexame internacional, porque o mundo inteiro entendeu qual era a situação ali, com essa visita do Mike Pompeo, né? Os próprios venezuelanos também entenderam. E aí você vai ver que para o Brasil não está tão simples assim. Está colocando em risco, inclusive, a nossa soberania. Está colocando em risco a autonomia das Forças Armadas brasileiras, simplesmente para fazer gosto de americano, cara. Em reação a essas manobras diplomáticas, né, de visita de gringo aqui para resolver problema do Brasil, o Maduro entendeu o recado muito bem. E o Maduro, né, que tem um suporte de Putin, Xi Jinping, né, o Putin, um grande estrategista militar, né, da atualidade, eles não brincam de guerra, cara. Não existe brincar de guerra. O Brasil pode estar brincando de guerra com a Venezuela, né? A Colômbia pode estar brincando de guerra com a Venezuela, mas a Venezuela não vai brincar de guerra com ninguém, porque não existe isso. Jogos de guerra, a coisa é séria, cara. É séria. Tão séria que o Maduro, imediatamente após essa visita estranha, esse assessor norte-americano, mas todo mundo sabe, né, qual era a realidade por trás, né, ele mandou fechar as fronteiras entre Brasil e Venezuela e posicionou tropas, inclusive veículos de combate, na região. Ou seja, o Maduro mostrou os dentes. Ele já está antecipando qualquer manobra. E ele já mostra, olha, vocês querem brincar de guerra? Então tá aqui, ó, já colocou as tropas, colocou tanques, veículos de combate, transporte, todo mundo lá posicionado. Seus fuzis, as bases avançadas, a logística, né, para um caso de um combate, de um eventual conflito na região. E o Brasil brincando de guerra, cara. O Brasil tá achando que é fácil assim. Então, além disso, o Maduro não só fechou as fronteiras e posicionou tropas na região, como também suspendeu o fornecimento de energia local. Boa parte da energia que abastece a região ali de Roraima, né, e entornos ali, vem da Venezuela, do excedente da Venezuela.
e a Venezuela suspendeu esse fornecimento. Isso atrapalha muito a logística, inclusive militar, caso o Brasil entrasse em guerra com a Venezuela. É necessária energia elétrica, sim, para a sustentação da base, sustentação das manobras, dos militares na região, dos próprios civis. E simplesmente a Venezuela, entendendo o sinal do Brasil, pagando pau para norte-americano, cortou o fornecimento de energia elétrica. Quer brincar de guerra? Vamos brincar de coisa séria. Quer ver uma coisa séria que o Maduro fez? Isso sim é muito sério e mostra o quão delicada a situação é. Ele simplesmente posicionou uma parte do seu sistema russo de defesa antiaérea, os S-300, os famosos S-300. Aqui na América Latina, a Venezuela tem acesso a esse equipamento militar, digamos que bem eficiente, vindo dos russos. E esses S-300 posicionados próximo à região de conflito, ou de possível conflito entre Brasil, Venezuela e Colômbia, eles têm uma capacidade de controlar o espaço aéreo local. Só isso. Esse sistema S-300 posicionado estrategicamente ali tem uma capacidade grande de avançar ali sobre territórios vizinhos. Ou seja, a Venezuela brinca de guerra de dentro de casa, mas no quintal dos outros. Posiciona esses sistemas de mísseis antiaéreos e fica aguardando ali qualquer movimento dos seus inimigos querendo pagar pau para americano. Roraima, que seria uma cidade grande do Brasil, que está ali próxima à região, está a 11 quilômetros desses sistemas de mísseis. 11 quilômetros, cara. O raio de alcance é ridículo, patético. Está totalmente sob controle venezuelano nesse momento. Não acredita em mim? Esse sistema S-300 tem uma capacidade de alcance de 300 quilômetros. Só isso. 300 quilômetros. Então, aquele raio de ação de 300 quilômetros na região, que inclusive avança muito além de Roraima, chegando inclusive a Boa Vista e Manaus, está sob controle da Venezuela nesse momento. O espaço aéreo, inclusive civil ou militar, estão sob controle dos venezuelanos, porque a gente não tem uma arma que contra-ataque ali, que neutralize esse sistema de mísseis. Não tem. Então o espaço aéreo da região está sob controle venezuelano. É só isso que aconteceu. Só de posicionar esses equipamentos já criou essa situação. Posso destacar, por exemplo, para vocês que ali em Manaus tem a sede da FAB. Tem uma base aérea da FAB que monitora e dá suporte de defesa territorial do Brasil na região norte. Em Manaus a gente tem lá cerca de 10, ou se eu não me engano são 12 helicópteros de combate, Mi-35, os famosos helicópteros de combate. O problema é que esses helicópteros militares, eles são de origem russa, ou seja, a tecnologia de comando deles é russa. Em caso de guerra, cara, isso é uma situação ruim, porque o Putin é aliado da Venezuela. E com certeza esses grandes países que trabalham com equipamentos de ponta, com alta tecnologia, na questão militar, eles não transferem totalmente a tecnologia para o outro país. Ainda que eles forneçam esses equipamentos para outros países do mundo, eles não fornecem totalmente a tecnologia. Não há transferência de tecnologia. Ou seja, de certa forma, esses Mi-35 poderiam ser facilmente neutralizados caso a Rússia estivesse dando suporte mesmo para a Venezuela, como a gente sabe que aconteceria numa eventual guerra. Então, inclusive, esses helicópteros de combate, esses Mi-35, estariam neutralizados. Fora a questão do espaço aéreo que está sob controle venezuelano nesse momento. Mas o Brasil tem outros recursos militares caso entre em guerra com a Venezuela. Pode até ter, cara. O problema é a questão logística da coisa. E logística é muito importante no eventual conflito. Com o espaço aéreo dominado pelos S-300 russos dentro da Venezuela, a gente não consegue deslocar tropas via aérea. Inclusive o tráfego civil na região também estaria em risco nessa situação. Então tá tudo neutralizado ali, cara. Não dá para deslocar tropas aéreas, não dá para deslocar equipamento e veículos de combate via transporte aéreo, porque com certeza seriam abatidos pelos S-300 russos da Venezuela. A gente não consegue deslocar via terrestre em tempo hábil para um eventual conflito, que seria facilmente monitorado e antecipado pelas forças venezuelanas como uma provocação de guerra. E aí, nesse caso, a Venezuela poderia agir antecipadamente para se proteger. Então, deslocar via terrestre as forças armadas brasileiras para a fronteira ali, além de expor a situação, de ficar muito fácil de você prever os movimentos brasileiros, é muito complicado. A região é muito grande e de difícil acesso.
Então é muito complicado. O que a Venezuela fez com o Brasil ali foi uma espécie de cheque. Só não foi cheque-mate porque não tem o movimento de apertar o botão e deflagrar a guerra. Mas para mim é um movimento de cheque-mate. O Brasil não tem reação. Pode ser que surja um entendido, né, de campo militar aí, vai falar que esse sistema russo de mísseis, né, que dominou a região ali pode ser superado. Sim, até pode ser superado. Houve uma situação na Síria, né, entre um acordo, né, Estados Unidos e Rússia, onde um não atacou o outro, mas o sistema que estava em funcionamento na região russa foi superado, de certa forma, por um ataque de saturação. Ou seja, eles sobrecarregaram o sistema de defesa, né, com muitos e muitos mísseis acima da capacidade de reação dos mísseis, né, de defesa. Dá para fazer? Dá. O único que tem suporte logístico para fazer isso hoje no mundo é o próprio Estados Unidos. Colômbia, Brasil, qualquer outro país desse não tem um sistema de ataque de mísseis, né, com capacidade para saturar o sistema de defesa. Né? Não tem tantos mísseis à disposição assim. Então esquece essa opção aí. Então se você parar para pensar, em um único movimento ali, só em reação à visita do tal do Mike Pompeo, a Venezuela conseguiu neutralizar a FAB na região norte do país, o espaço aéreo sob intervenção dos S-300, conseguiu, né, atrasar totalmente a logística das Forças Armadas na região. Eu sei que tem gente que vai falar, não, mas o Brasil tem as melhores tropas de selva, né, da América Latina e coisa do tipo. Muito interessante, né? As tropas venezuelanas também treinam na selva amazônica ali na região. E elas estão muito bem equipadas com sistemas russos, chineses, mais algumas tropas de suporte mercenárias, como as tropas Wagner, que estão na Venezuela, todo mundo sabe. Então é complicado, cara. O Brasil tem um grande contingente, né, de pessoas ali, equipamento para uma eventual troca de tiro na região, mas não se ganha mais guerra com troca de tiro. Você precisa de suporte aéreo, você precisa de suporte, né, de veículos de combate pesado. E a Venezuela está muito bem preparada para isso. Se você acha que os militares brasileiros vão pela selva e dominar na Venezuela num assalto, né, por exemplo, a Venezuela tem 2 milhões de milicianos, cara, cidadãos comuns, armados e treinados, né, com básico ali, para reagir a uma intervenção estrangeira. A ideia deles é reagir contra uma intervenção norte-americana, mas nesse caso, o Brasil estaria sob controle norte-americano, né, sob a autoridade norte-americana, então o Brasil seria visto como inimigo na região. E esses milicianos, 2 milhões de cidadãos armados com fuzis e municiados, eles iriam reagir, iriam defender a sua pátria, cara. Esse é um dos problemas norte-americanos. Eles não conseguiram fazer o povo se revoltar, né, nem com o embargo econômico e a miséria programada, né, o povo não se revoltou contra o seu governo. O povo sabe muito bem que a culpa da miséria que acontece na Venezuela hoje é simplesmente da intervenção norte-americana. Fica sabotando o comércio da Venezuela. Então, é complicado, cara. O movimento brasileiro na região, militarmente falando, é muito difícil ali nesse momento. O Brasil, inclusive, está tentando agora fugir, né, dessa situação ridícula, patética perante o mundo militar internacional, né, de ser neutralizado por um único movimento da Venezuela, e está comprando aí os caças Gripen, né, de tecnologia sueca, ou seja, não é uma tecnologia, né, de origem russa. Então a chance e o risco de uma intervenção tecnológica em caso de guerra é bem menor. Né? Então os Gripen dariam um suporte, né, maior para as Forças Armadas brasileiras aqui, principalmente a FAB, né, porque os helicópteros de ataque lá russos praticamente vão ficar inoperantes numa eventual guerra, porque a Rússia vai fazer com que eles não funcionem, né, facilmente com a intervenção eletrônica ali. Então os Gripen seriam muito legal, mas a gente só tem um Gripen chegando no Brasil nesse momento. Né, o Brasil está correndo atrás aí de desenvolver um sistema de mísseis de longo alcance, né, e você já entende qual que é a ideia. Né, o Brasil não está em guerra com ninguém, mas é interessante sempre o Brasil ter equipamento, ou qualquer país, na verdade, ter equipamentos militares, né, para manter uma intimidação contra a investida de países estrangeiros. Né, é uma dissuasão. Né, eles falam isso da questão atômica. Né, quem tem bomba atômica não é ameaçado por ninguém. Mas inclusive mísseis também, sistema de mísseis avançados também funciona dessa forma. O Brasil está desenvolvendo os mísseis de longo alcance aí. Para quem? Porque o Brasil não ataca ninguém. Então, claramente, né, já tem uma mão de interesse a respeito dessa guerra, dessa futura guerra Brasil e Venezuela. Bom, cara, podia ficar mais meia hora falando com você sobre isso aqui, mas a situação do Brasil é ruim.
É um vexame militar internacional que aconteceu agora. É um vexame político internacional também, essa intervenção desse assessor, essa submissão do Brasil aos interesses norte-americanos. Né? E é uma situação complicada, cara. É complicado. Se a gente entrar em guerra com a Venezuela, não vai ser passeio, como alguns dizem aí, não. Cuidado. Valeu.